Bem, prosseguindo no nosso estudo da cinética química, nesse vídeo nós iremos ver ordem de reação, molecularidade e um cálculo simplificado da lei de velocidade. Simplificado no sentido que veremos a lei de velocidade para reações elementares e reações onde existe um mecanismo mais complexo, nós vamos atribuir apenas a etapa lenta e vamos fazer a lei de velocidade para essa etapa lenta e atribuir que essa etapa lenta controla toda a cinética de reação. Reação nada mais é do que os expoentes que constam na lei de velocidade de uma reação química. Então, por exemplo, vamos pegar uma reação genérica A mais B, dando como produto C mais D. Se atribuirmos que essa reação acontece em apenas uma única etapa, ou seja, essa reação é uma reação elementar e forma apenas um complexo ativado, onde A e B, com uma orientação adequada, com energia suficiente, que é a energia de ativação, formam aquele complexo ativado e com tempo de vida extremamente curto, e depois de um tempo se completa, se dissocia em C e D, que são os produtos, nós podemos escrever a lei de velocidade dessa reação como sendo V, velocidade da reação, igual a K, constante de velocidade, versus concentração de A, versus concentração de B, que são os reagentes dessa reação. Azinho é a ordem de reação em relação ao reagente A, e Bzinho é a ordem de reação em relação ao reagente B. Azinho e Bzinho são determinados apenas experimentalmente. Ou seja, nós temos que variar a concentração de A mantendo B constante para saber como a velocidade da reação varia em relação a A, e a mesma coisa com B. Nós temos que variar a concentração de B mantendo A constante para ver como a velocidade da reação se comporta em relação a B. Quando nós não temos esses dados para avaliar Azinho e Bzinho, nós aproximamos e atribuímos os coeficientes estequiométricos de A como sendo Azinho, ou seja, como sendo a ordem de reação em relação ao reagente A, e pegamos o coeficiente estequiométrico de B como sendo a ordem de reação em relação a B. Somente nesse caso, quando nós não temos dados suficientes para avaliar a ordem de reação, nós fazemos essa aproximação, onde os coeficientes estequiométricos da reação podem ser aproximados, são a ordem da reação, em relação a A e em relação a B. Azinho mais Bzinho é a ordem global da reação química. Reações de primeira ordem. As reações de primeira ordem acontecem quando a velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração de uma única espécie. Por exemplo, vamos pegar a seguinte reação modelo: A gerando B. Supondo que essa reação seja elementar, ou seja, aconteça apenas em uma única etapa, nós podemos escrever a lei de velocidade dessa reação como sendo velocidade é igual a K, constante de velocidade, vezes concentração de A, que é o reagente. Supondo que nós não tenhamos dados para determinar a ordem de reação de A, nós vamos colocar o coeficiente estequiométrico, 1. Então, a velocidade da reação é proporcional à concentração de A. Ou seja, se dobrarmos a concentração de A, a velocidade dobra. Se triplicarmos a concentração de a velocidade da reação triplica. Perfeito? Ambas são proporcionais. Dessa forma, nós podemos relembrar que a concentração de uma espécie de um reagente varia de acordo com essa curva matemática em relação ao tempo. A sua concentração varia com relação ao tempo de acordo com essa curva matemática, sendo que esse é o ponto inicial, uma concentração máxima, ou seja, a velocidade máxima. Velocidade inicial da reação normalmente é a velocidade máxima. Existe um conceito denominado tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida nada mais é do que o
tempo necessário para que a concentração caia pela metade. Então, o tempo de meia-vida é um outro recurso muito utilizado, o cálculo, a medida do tempo de meia-vida, é um outro recurso muito utilizado para se determinar qual é a ordem da reação em relação a um dos reagentes. Bem, essa é a expressão matemática que governa reações de primeira ordem. Como a concentração de um reagente varia com relação ao tempo. Essa expressão será deduzida logo na sequência. Nós podemos observar essa expressão e verificar que, para reações de primeira ordem, ln de A, ln da concentração do reagente, que é inversamente proporcional ao tempo. Ou seja, não é a concentração do reagente que é inversamente proporcional ao tempo, mas é o ln da concentração que é inversamente proporcional ao tempo. Por que nós utilizamos esses modelos matemáticos para se determinar a ordem de uma reação? Porque quando nós observamos o gráfico de concentração por tempo, nós obtemos sempre o mesmo perfil matemático, ligeiramente diferente para reações de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem, mas sempre esse mesmo perfil matemático. Então, ao observarmos esse gráfico, não é possível nós determinarmos a ordem de reação utilizando esses pontos. Entretanto, se pegarmos a concentração do nosso reagente que estamos estudando, fizermos o logaritmo dessa concentração e fizermos um gráfico de ln por tempo e tivermos uma reta, nós podemos afirmar com toda certeza que a ordem de reação é 1 para esse reagente. Então, se pegarmos as nossas concentrações, tirarmos ln dessas concentrações e fizermos um gráfico e obtivermos uma reta, nós podemos afirmar que a ordem de reação em relação àquele reagente é 1 e podemos ainda calcular a constante de velocidade daquela reação, que é simplesmente a inclinação desse gráfico. Uma outra forma de avaliarmos a ordem de reação de um dado reagente, de uma reação, é calcular o tempo de meia-vida, que é o tempo necessário para que a concentração de uma dada espécie química caia pela metade. Essa é a expressão matemática que determina o tempo de meia-vida para toda a reação de primeira ordem. Nós vamos deduzi-la logo na sequência. Então, se tivermos a concentração por tempo, os dados de concentração por tempo da nossa reação que estamos estudando, e calcularmos o tempo de meia-vida e obtivermos um valor próximo ao valor calculado por essa expressão, quer dizer que a nossa reação é de primeira ordem. Bem, vamos propor a seguinte reação: A dano B. Dessa forma, a velocidade da reação é igual a constante de velocidade, concentração de A. Supondo uma reação de primeira ordem em relação a A, o expoente que eleva a concentração de A será 1. É bom nós termos em mente que velocidade também dessa reação é igual a variação da concentração de A por tempo. Então, podemos escrever a equação da seguinte forma: dA dt é igual a menos K concentração de A. Bem, aqui nós temos uma equação diferencial. Para resolvê-la, basta pegarmos a concentração de A e colocarmos desse lado da reação e agora integrarmos. Quando nós fazemos isso, nós criamos que integral de dx por x é ln de x, ou seja, concentração de A final sobre concentração de A inicial é igual a menos K integral. K sai da integral por ser um valor constante e fica integral de dt, que é t.
Nós podemos ainda rearranjar essa equação da seguinte forma: Ln da concentração final menos Ln da concentração inicial é igual a menos Kt. Colocando em evidência, temos que Ln da concentração final é igual a menos Kt mais Ln da concentração inicial, e essa equação vale para reações de primeira ordem, ou seja, N igual a 1. Quando nós sabemos que a reação é de primeira ordem, nós podemos escrever a seguinte equação: Ln da concentração de A em um determinado tempo é igual a menos Kt mais Ln da concentração de A inicial. O tempo de meia-vida é definido como quando o tempo necessário para que a concentração de A caia pela metade da concentração inicial. Se fizermos a substituição de 2 em 1, nós vamos obter a seguinte equação: Ln de A, no caso, nesse cenário, vai ser Ln da concentração de A sobre 2, que vai ser igual a menos Kt meio mais Ln da concentração de A zero. Colocando ambos no mesmo lado da equação, A0 com A0, nós vamos ter a seguinte situação: Ln de A0 sobre 2 menos Ln de A0 vai ser igual a menos Kt meio. Utilizando a propriedade dos logaritmos, nós temos Ln de A0 sobre 2 sobre A0 vai ser igual a menos Kt meio. Se a gente cortar, nós vamos ter que Ln de meio é igual a menos Kt meio. Ou seja, o tempo de meia-vida é igual a Ln de meio menos Ln de meio sobre K. Reações de segunda ordem. Reações de segunda ordem são aquelas reações cuja a velocidade é proporcional ao quadrado da concentração de apenas uma espécie química, como, por exemplo, nessa reação 2A gerando B. Se nós escrevermos a lei de velocidade para essa reação, supondo uma reação elementar que aconteça apenas uma etapa, nós vamos ter velocidade igual a K, constante de velocidade, versus concentração de A, que é o reagente, elevado ao quadrado. A velocidade é proporcional ao quadrado da concentração de A. Ou seja, se nós dobrarmos a concentração de A, nós vamos ter a velocidade sendo multiplicada por um fator de 4. Entretanto, se nós estivermos falando de mais de uma espécie química envolvida na reação, nós podemos dizer que a somatória das ordens de reação em relação a cada espécie tem que ser igual a 2. Por exemplo, nessa reação que nós temos A mais B formando C. Se nós escrevermos a lei de velocidade para essa reação utilizando as mesmas condições ou as mesmas considerações que essa outra reação, ou seja, uma reação elementar onde A mais B gera C em uma única etapa, nós vamos poder escrever que V, velocidade, é igual a constante de velocidade versus concentração de A versus concentração de B. No caso, vamos atribuir, aproximando, usando os coeficientes estequiométricos 1 e 1. A ordem global da reação será 2. Essa é a expressão que define como a concentração de um reagente varia com o tempo para uma reação de segunda ordem. Essa expressão será deduzida logo na sequência. E nós podemos observar, de acordo com essa expressão,
que 1 sobre a concentração do reagente é proporcional ao tempo. Ou seja, não é a concentração de um reagente que é proporcional ao tempo. Não é o ln da concentração do reagente que é inversamente proporcional ao tempo. É 1 sobre a concentração do reagente que é proporcional ao tempo. Então, se nós pegarmos os nossos dados, invertermos, fizermos um gráfico de 1 sobre a concentração do reagente ao longo do tempo e for uma reta, quer dizer que essa reação é de segunda ordem em relação à concentração desse reagente. De fato, esse é um procedimento muito importante. Por quê? Porque, como havíamos comentado anteriormente, quando nós pegamos um gráfico, observamos um gráfico de concentração de reagente por tempo, nós temos esse perfil dessa curva para todas as reações químicas. Há uma variação entre primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem, mas essa variação é muito sutil e muito dificilmente é possível entender, a partir desse gráfico, afirmar que essa reação é de primeira, segunda, terceira ordem ou uma ordem fracionária, porque o perfil da curva é muito similar. Entretanto, se pegarmos a concentração do nosso reagente e, ao invés de usarmos a concentração, usarmos 1 sobre a concentração e fizermos um gráfico agora de 1 sobre concentração por tempo, e esse gráfico for linear, nós podemos afirmar que essa reação é de segunda ordem com relação ao nosso reagente. Uma outra forma de se avaliar a ordem de uma reação é através do tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida, como havíamos comentado, é o tempo necessário para que a concentração de um reagente ou de uma espécie química diminua por cerca da metade. Então, para se determinar se a ordem de reação em relação a uma espécie química de segunda ordem, se pega os dados, se avalia o tempo de meia-vida e se utiliza essa expressão e se calcula o tempo de meia-vida. Se o valor que nós obtivermos no nosso experimento for similar, for igual ao valor que temos dessa expressão, quer dizer que a nossa reação é de segunda ordem em relação àquele reagente que nós estamos estudando. Nós vamos trabalhar agora com a reação de segunda ordem. Então, A vai dar B, mas só que é a segunda ordem em relação a A. Para mantermos a mesma linha de raciocínio, eu vou colocar um 2 no coeficiente estequiométrico. Entretanto, é bom lembrarmos que o coeficiente estequiométrico raramente é igual à ordem de reação. Entretanto, para facilitarmos e simplificarmos o nosso cálculo, nós vamos colocar 2 aqui e colocar de segunda ordem em relação a A. A velocidade da reação é igual à derivada de A por tempo, ou seja, a variação de A com o tempo, que é igual a K, concentração, K constante de velocidade, concentração de A, no caso elevado a 2, porque a reação é de segunda ordem em relação a A, que por coincidência esse coeficiente estequiométrico também é 2. Bem, dessa forma nós temos a seguinte equação diferencial, nós vamos resolvê-la. dA dt é igual a menos, por que menos? Porque o reagente é sempre consumido. Se estivéssemos falando em relação a B, seria o sinal positivo. Seria K, uma outra constante de velocidade, versus concentração de B elevada à ordem de reação a B. Mas como começamos com A, nós vamos continuar com A. Dessa forma, para resolvermos a equação, vamos colocar concentração de A e derivada em relação a de um lado da equação, menos K dt. Chegamos nesse ponto, integramos, e aí temos o seguinte dessa integral, menos 1 sobre concentração de A final, menos 1 sobre concentração de A inicial,
é igual a menos k, k sai da integral por ser um número, k integral de dt é t. Fazendo a operação, nós temos menos 1 sobre a concentração de A final, mais 1 sobre a concentração de A inicial é igual a kT. Menos 1 sobre a concentração de A final é igual a kT menos 1 sobre a concentração de A inicial. Multiplicando por menos 1, nós temos que a concentração de A final é igual a concentração de A inicial menos kT. Dessa forma, a concentração de A final vai depender do tempo da seguinte forma. Bem, se supormos agora uma reação de segunda ordem, nós temos a seguinte expressão matemática que nos dá a concentração de um reagente A em função da constante de velocidade. 1 sobre a concentração de A em qualquer instante é igual a 1 sobre a concentração inicial de A menos kT. Se nós quisermos calcular o tempo de meia-vida, nós temos que, por definição, o tempo de meia-vida é o tempo em que a concentração do reagente A cai pela metade. Dessa forma, se nós substituirmos 2 em 1, nós vamos obter a seguinte equação. 1 sobre a concentração de A no tempo de meia-vida, que na verdade é a concentração de A inicial sobre 2, vai ser igual a 1 sobre a concentração inicial de A menos kT. Se nós colocarmos desse lado a equação, nós temos que 2 vezes a concentração inicial de A0 menos 1 sobre a concentração inicial de A é igual a menos kT. Se nós fizermos essa conta, nós temos que meio por 1 sobre a concentração de A0 vai ser igual a menos kT. Esse T é T meio, que é o tempo de meia-vida. Quando nós fizermos essa substituição, necessariamente esse T vira T, tempo de meia-vida. Então, se isolarmos o tempo de meia-vida aqui, nós temos que o tempo de meia-vida para uma reação de segunda ordem é menos 1 sobre K versus a concentração inicial de A0. É importante ter em mente que um dos objetivos da cinética química é estabelecer uma expressão matemática que alie velocidade à concentração dos reagentes. Essa expressão matemática é denominada de lei de velocidade da reação química. E o objetivo dessa lei é prever a concentração de uma espécie química em qualquer instante após o início da reação. Entretanto, para chegarmos nessa lei de velocidade, nessa expressão matemática, é preciso nós estabelecermos a ordem da reação e a constante de velocidade dessa reação. E para que façamos isso, é necessário que tenhamos os dados experimentais, os dados do problema de concentração por tempo. Se fizermos uma curva de concentração por tempo, nós vamos ver um mesmo perfil matemático para todas as ordens de reação. Esse perfil matemático é idêntico, as curvas são muito similares, há uma diferença entre ordem 1, ordem 2, ordem 3, ordem meio, mas o perfil matemático é idêntico. Então, esse gráfico de concentração por tempo não nos dá uma informação definitiva sobre a ordem de reação.
Dessa forma, se torna necessário a gente pegar os nossos valores de concentração, nós invertermos esses valores e fazermos um outro gráfico por tempo, para ver se esse gráfico é linear. É pegarmos os nossos valores e colocarmos ln da concentração deles, para ver se um gráfico de ln da concentração desses valores por tempo, se temos um gráfico linear e descendente. Se isso acontecer, nós temos uma ordem de reação 1 em relação àquele reagente. Se o gráfico 1 sobre a concentração for linear e ascendente, nós temos uma ordem 2 em relação àquele reagente. Dessa forma, a gente consegue obter a ordem de reação a ordem de reação, e com isso, a partir do gráfico, a gente também consegue obter a inclinação dos mesmos, que nos dá a constante de velocidade num gráfico ln de A por T, ou seja, um gráfico cuja reação é primeira ordem, ou num gráfico 1 sobre a concentração de A por T, nos dá a inclinação, que é K, que é a constante de velocidade numa reação de segunda ordem. E aí, com esses valores, a gente pode obter a lei de velocidade daquela reação. Entretanto, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que, na grande maioria das reações que acontecem na natureza, as reações químicas acontecem em mais etapas, ou seja, A mais B gera C mais D, não em uma única etapa com um único complexo ativado, com um único estado de transição, mas A mais B gera vários intermediários e esses intermediários depois geram os produtos C mais D. Com isso, uma reação não acontece em várias etapas, em geral. E aí, cada etapa vai ter a sua lei de velocidade. Entretanto, é bem conhecido que vão existir etapas mais lentas e etapas mais rápidas. Em uma primeira aproximação é utilizar a etapa lenta como se fosse determinar a velocidade global da reação. Ou seja, a gente divide em etapas a reação, identifica a etapa lenta e usa a lei de velocidade da etapa lenta como se fosse a lei de velocidade da reação global. Esta é uma primeira aproximação que pode ser utilizada. Bem, nós temos aqui um exemplo, onde nós temos a reação global 2A mais B vai gerar o produto A2B. Se nós pensarmos que essa reação acontece em uma única etapa, ou seja, que essa reação química é uma reação elementar, nós teríamos a lei de velocidade dessa reação dada por V igual a constante de velocidade dessa reação versus concentração de A ao quadrado versus concentração de B. Entretanto, nós sabemos que essa reação não é elementar e acontece por meio de duas etapas, que são A mais A vai gerar o produto A2, esse produto é um intermediário de reação. O A2 vai reagir com B, que está no meio reacional, gerando o produto A2B, que é o produto final da reação. Se nós somarmos essas duas semi-reações, nós vamos ter a reação global. Então, nós não podemos escrever a cinética dessa reação global utilizando apenas essa reação, porque essa reação não acontece em uma única etapa. Então, nós temos que analisar as etapas que acontecem as semi-reações. E cada etapa tem a sua cinética de reação. Então, essa etapa vai ter a seguinte cinética: V igual a K1. K1 é a constante de velocidade dessa reação, versus concentração de A ao quadrado. Essa segunda etapa tem V igual a K2 versus concentração de A2 versus concentração de B. K1 é diferente de K2, são constantes de velocidade diferentes, com energias de ativação, os complexos ativados diferentes. Então, nós temos que K1 é diferente de K2. E sabemos que essa etapa aqui é mais rápida. E que a etapa lenta é muito mais lenta que a etapa rápida. Dessa forma, nós vamos poder atribuir a seguinte aproximação, que é que a etapa lenta vai reger
a cinética da reação global. Perfeito? Então, existe mais de uma etapa, e é como existe uma etapa lenta, e essa etapa lenta é realmente muito mais lenta que as demais etapas, nós vamos atribuir essa aproximação. Então, nós vamos poder escrever a cinética da reação global como sendo V igual a constante de velocidade K1 versus concentração de A ao quadrado. Aqui deixo um exercício onde nós temos que construir a reação global, e essa reação global acontece não de forma elementar, mas acontece por meio de duas etapas. E aí nós temos que determinar a lei de velocidade da reação global, atribuindo uma simplificação, que é colocar a lei de velocidade da reação lenta como regendo a velocidade ou a cinética da reação global. Bem, a molecularidade expressa o número de espécies químicas presente no complexo ativado, no estado de transição. Então, é um conceito bem diferente de ordem de reação. Ordem de reação é o expoente que eleva a concentração dos reagentes na lei de velocidade de uma reação. A molecularidade tem um sentido químico bastante intenso. Então, numa reação unimolecular, apenas uma espécie química irá formar o complexo ativado de mais alta energia. Por exemplo, reações SN1 em química orgânica. Apenas uma espécie química é responsável pelo complexo ativado de mais alta energia. Numa reação bimolecular, no caso, duas espécies químicas no estado de transição, no complexo ativado, que irão formar o complexo ativado de mais alta energia. E numa trimolecular, três espécies químicas. Então, na molecularidade, nós temos que imaginar como é esse complexo ativado. Quantas espécies químicas formam esse complexo ativado? Nós temos o número de reagentes, mas como esses reagentes se combinam para formar esse complexo ativado de mais alta energia. Bem, como nós vimos, raramente na natureza nós temos uma reação química elementar, ou seja, uma reação que se processa apenas com um estado de transição, um complexo ativado. Na grande maioria das reações químicas, elas ocorrem via várias etapas, umas mais lentas e outras mais rápidas. Então, quando você tem uma reação química, o primeiro procedimento a ser feito é se calcular a ordem da reação. No ensino médio, nós utilizávamos os coeficientes estequiométricos da reação química como ordem da reação. Entretanto, essa é uma aproximação e, na verdade, essa aproximação é válida para pouquíssimas reações. De forma prática, no ensino superior, você pode ter dados de concentração dos reagentes e a influência na velocidade da reação. Então, vamos ter a variação da concentração de um reagente A, mantendo B constante, depois variamos B e mantemos A constante, e a influência disso na velocidade da reação. É possível até que a concentração de um reagente não influencie na velocidade da reação. Isso quer dizer que aquele reagente não vai estar o quê? Na lei de velocidade daquela reação. Temos aqui um exemplo. Para a reação 2A mais B, gerando o produto C mais 3D. Se não tivéssemos esses dados, onde nós temos a variação da concentração de A, variação da concentração de B e a influência disso na velocidade da reação. São dados experimentais. Então, perceba bem que na primeira coluna temos a variação da concentração de A. Então, temos um valor para a concentração de A, esse valor é dobrado e a concentração de B é mantida constante. Dessa forma, a gente verifica a influência na velocidade da reação apenas devido à concentração de A. Então, quando dobramos a concentração de A, nós dobramos também a velocidade da reação. Quer dizer que a velocidade da reação é proporcional à concentração de A. Agora, do ponto 2 ao 3, nós mantivemos fixa a concentração de A e agora dobramos a concentração de B.
E o que acontece com a velocidade da reação? Ela quadruplica, ou seja, a a velocidade da reação é proporcional ao quadrado da concentração de B. Quando a gente dobra a concentração de B, multiplicamos por um fator de 4 a velocidade da reação. De posse desses dados, nós podemos o quê? Determinar a ordem de reação em relação a A e a ordem de reação em relação a B. Se não tivéssemos esses dados, nós utilizaríamos os coeficientes estequiométricos de A e B como ordem de reação, como uma primeira simplificação. Mas nesse caso não é possível, pois temos esses dados. Então, o problema nos pergunta, escreva a equação de velocidade dessa... Bem, a equação de velocidade dessa reação vai ser dada por V igual a constante de velocidade da reação, multiplicado pela concentração de A elevado a 1. Por que elevado a 1? Porque quando dobramos a concentração de A, dobramos a velocidade da reação. Então, velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração de A. Então, K, concentração de A, versus B ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque verificamos que, ao dobrarmos a concentração de B, nós quadruplicamos a velocidade da reação. Dessa forma, a concentração de B ao quadrado é proporcional à velocidade da reação. Escreva a equação de velocidade, nós temos aqui. Calcule a constante de velocidade. Esse é um item bastante importante. Nós sabemos daqui que a velocidade da reação é proporcional à concentração de ar. Dessa forma, já deduzimos essa equação, essa expressão, e sabemos que numa reação de primeira ordem, Ln da concentração de ar é inversamente proporcional ao tempo. Com esses dados, a gente calcula K', que é a constante de velocidade apenas levando em consideração a A. Fazemos o mesmo procedimento para B, e a gente sabe que a concentração de B ao quadrado é proporcional à velocidade da reação, ou seja, é uma reação de segunda ordem. Então, vale essa relação. Nós já deduzimos essa relação. Então, se utilizarmos os valores de 1 sobre B e 1 sobre B0, nós vamos achar K2', que é a constante de velocidade em relação a B. Quando multiplicarmos K', que é a constante de velocidade com relação ao primeiro reagente, versus K2', que é a constante de velocidade com relação ao segundo reagente, nós vamos obter finalmente a constante de velocidade dessa reação. E aí respondemos o item B. Calcule a velocidade de consumo de A quando concentração de A e concentração de B for tanto de posse de K. De posse das concentrações de A e B, nós podemos achar a velocidade da reação nessa condição. Como havíamos comentado sobre ordem de reação, constante de velocidade, no exemplo anterior, eu gostaria de chamar a atenção para a equação de Arrhenius, que associa constante de velocidade e energia de ativação. Gostaria de frisar que para uma reação elementar, formação de um complexo ativado, a energia de ativação é sempre positiva. Okay? Para mecanismos complexos, onde nós temos mais etapas, a energia de ativação do processo nós vamos ver com mais detalhes. Mas para uma reação elementar, a energia de ativação é sempre positiva. Ou seja, para as reações em cada etapa, a energia é sempre positiva. E é associada à constante de velocidade via a equação de Arrhenius. A constante de velocidade só depende da temperatura, não depende de mais outro fator físico. Como é que nós obtemos, então, a constante, a energia de ativação de uma reação? Nós utilizamos a forma linearizada da equação de Arrhenius, onde nós temos o y ln de K e 1 sobre T, temperatura, o nosso x. Nós variamos a temperatura e observamos a influência na constante de velocidade da reação. Por exemplo, nós temos esse gráfico,
onde foram medidas as constantes de velocidade em cada temperatura. O inverso da temperatura, fazendo um gráfico do inverso da temperatura por ele indicar, é de se esperar que seja uma reta, e a inclinação dessa reta vai ser a energia de ativação dessa reação química. Eu espero que essa videoaula tenha sido útil. Muito obrigado e até mais.